A paz do nosso Salvador, Yahshua Mashiach. Aqui quem vos fala é o irmão André, do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Meus irmãos, aqueles que acreditam, no sacrifício do ungido no Calvário, eu quero falar um pouco a respeito das vindas de Cristo, do Mashiach, de Yahshua Mashiach, concernente ao que alguns pensam, porque muitos creem que tem um arrebatamento iminente, outros creem que tem um arrebatamento secreto, outros creem que tem um arrebatamento visível, outros creem que Cristo vem na metade da semana profética, outros creem que Cristo vem no final da grande tribulação. Eu particularmente creio que Cristo vem no final da grande tribulação, mas respeito também todos os irmãos, porque independente dele vir antes, no meio ou depois, nós temos que estar firme com ele, porque quando o apóstolo Shaul escreveu, se não me faz da memória, Colossenses capítulo 3, ali fala claramente, que no Mashiach, nem judeus, nem grego, nem circunciso, nem incircunciso, mas sim ser uma nova criatura. Entendeu? Ser uma nova criatura. Então, independente de quem crê que ele vem antes, que vem depois, que vem na metade, o importante é a gente estar nele, como diz em Atos 4:12. E acreditar e não ensinar heresia para as pessoas, nem gerar confusão na vida dela ou na mente delas, mas explicar a verdade. Dá um exemplo. Daniel, na Bíblia Jerusalém, vai longe, né? Mas a gente sabe que tem 12 capítulos do livro de Daniel. E quando nós olhamos no capítulo 2, versículo 44, ali mostra a vida de Yahshua Mashiach, a vinda de Yahshua Mashiach, como simbolizando aquela pedra que bate nos pés da estátua de Daniel, que bate nos pés da estátua lá de Daniel 44, que aquela estátua ali representa também o reino do anticristo, que é o reino de ferro misturado com barro. Aquela pedra de Daniel 2:44, ali representa o reino de Yahshua Mashiach sendo estabelecido. Se nós olhar em Daniel capítulo 7, versículo 22, Yahshua Mashiach vem como ancião de dia, aquele que o chifre pequeno está assolando os santos, destruindo o povo, e ele vem fazer juízo aos santos. Ele vem como ancião de dia. Daniel 7, 22, ele vem fazer justiça aos santos, como ancião de dia. Em Daniel 8, versículo 25, Yahshua Mashiach é o príncipe dos príncipes, que vai derrotar o inimigo e vai quebrar, sem mão será quebrado. Quer dizer, Yahshua Mashiach vai derrotar o rei feroz de cara. O rei feroz de cara, de Daniel 8, 23, é o anticristo. Nós olhar para Daniel 9, versículo 24 e 25, ele é aquele, irmão. Ele é aquele que viria, entendeu? E que depois seria tirado. Ele é aquele que viria e depois seria tirado. Mas ele é aquele que traz, ele é ungido, ele é o príncipe, dos santos.
Ele é o santo dos santos. Daniel 9, 24 e 25. É o que vai trazer justiça eterna, paz eterna, dar fim aos pecados, expiar a culpa e trazer justiça eterna. É ele. Em Daniel 10, 21, ele é Miguel, o vosso príncipe. Ele é Miguel, o vosso príncipe. Em Daniel 11, 45, é um segredo, mas ele vem. Em Daniel 12, 1, ele é Miguel, o grande príncipe, que vai se levantar nos últimos dias em prol do povo do Criador. Tá entendendo? A angústia de Jacó, a ressurreição. Uns ressuscita para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quem é ele? Ele é Yahshua Mashiach. Em Mateus capítulo 24, versículo 27, ele vem como relâmpago. A vinda do Filho do Homem será como relâmpago. No versículo 30, ele vem em poder, irmãos, e em glória. No versículo 37, é como os dias de Noé. Será a vinda do Filho do Homem. Entendeu? De surpresa. No 43, ele vai vir como ladrão. No 46, ele vem para o servo prudente. Bem-aventurado é o servo que o Senhor, quando vier, achar servindo dessa forma. Quer dizer, fiel. Ele vai vir para o servo prudente. Se nós observar o que está em Malaquias, capítulo 4, ele diz: eis que aqueles dias vêm ardendo como fogo. Todo soberbo e todos que cometem impiedade serão como palha. O dia que está para vir abrasará, diz Yahweh dos exércitos, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo. Tá vendo? O 2 diz: mas para vós que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça. Salvação trará debaixo das suas asas. Tá entendendo? O versículo 3 diz: pisará o ímpio, porque o ímpio se fará cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz Yahweh dos exércitos. Em Romanos, capítulo de número 16, 20, Paulo diz: em breve, o Criador de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Em Atos 1:11, os dois varões se apresentou ali para os galileus, para os discípulos, e disse: varões Galileu, por que está olhando para o céu? Esse mesmo ungido que subiu vai descer. Em Josué capítulo 10, versículo 24 e 25, Josué vence ali 5 reis, põe os pés sobre o pescoço dele e diz: isso fará o Criador no futuro a todos vossos inimigos. Preste atenção nisso. Quando nós olhamos para 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 em diante. Olha que coisa linda. Vou ler do versículo 13. Diz: não quero, porém, irmãos, que seja ignorante acerca dos que dormem, para que não vos entristeça como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Yahshua morreu e ressuscitou, assim os que em Yahshua dormem, o Criador tornará a trazer com ele quem? Com Yahshua. Dizemos, pois, isso pela palavra do Rei, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Rei, não procedemos que dormem, quer dizer, não vamos sair na frente, porque o mesmo Rei descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta do Criador. E os que morreram no ungido ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados ou transformados juntamente com ele nas nuvens,
ao encontrar com o Rei nos ares, e assim estaremos sempre com ele. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Tá vendo? No capítulo 5, versículo 1, diz: Irmão, acerca dos tempos das estações, não necessita que vos escreva, porque vós mesmos sabeis, porque o dia do rei virá como ladrão de noite, porque quando disser a paz e segurança, então lhe sobrevirão repetindo destruição, como as de parto, aquele dia que como aquelas que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Aqui tem um mistério. Se nós olhar para 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, ele vai vir destruir Satanás, que está usando ali o homem do pecado. E ele vai destruir pelo o assopro da sua boca e pelo esplendor da vinda do Salvador. Vai destruir o adversário. Quando nós olhamos para 2 Timóteo 4, versículo 1 em diante, diz assim: Cristo vai vir julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ele vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Nós olhamos para 2 Pedro 3,10, ele vai vir como ladrão. Lucas 12,39, ele vem como a vinda súbita do Filho do Homem. A vinda súbita quer dizer, ele vai vir como surpresa. Entendeu? Judas 14, que o capítulo é 1, o versículo 14, 13 e 14, Judas diz: E desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o rei com milhares de seus santos para fazer juízo e justiça a todos os santos, por causa das suas fazer juízo e justiça a todos os santos, por causa das suas impiedades dos homens ímpios, né? Vai fazer justiça aos santos, derrotando todos os ímpios, todos que praticam a maldade e a malignidade. Quando nós olhamos para Apocalipse 1,7, ele diz: Eis que venho nas nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Foi os judeus com os romanos. Quando nós olhamos para Zacarias capítulo 12, versículo 10, ele vai vir para julgar o adversário que está tentando destruir Jerusalém, entendeu? Vai salvar toda a geração de Davi. Apocalipse 3, ele diz: Eis que venho sem demora. Apocalipse 3,11, eis que venho sem demora. Quando nós olhamos para Apocalipse 3,20, ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 11, versículo 11 e 12, nós vemos ali que as duas testemunhas têm um papel maravilhoso. Alguns creem que é dois homens literal, mas eu creio que simboliza o povo do Criador, formado de judeus e gentios nos quatro cantos desta terra pregando, porque a Bíblia diz que depois dos 3 dias e meio o Espírito de vinda. Versículo 7 diz que a besta que sobe do abismo fará guerra às duas testemunhas e vai matar eles. No versículo 10 diz que o povo da terra vai se alegrar, mandará presente uns aos outros, porque esses dois profetas tinham atormentado a terra. Então por aí dá para ver que não é dois homens literal. Se fosse dois homens literal, estaria atormentando o estado de Israel. Mas está atormentando a terra, todos pregando a justiça do Criador. Versículo 12 diz que depois dos 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo da parte do Criador, entra nele e ele sobe para o céu. Isso quer dizer que está acontecendo o quê? A ressurreição, porque a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro e os que estão vivos vão ter o seu corpo transformado. Observe que também, dentro desse mesmo texto aí, fala de um grande terremoto. Apocalipse, guarde isso, porque esse grande terremoto aqui é um mistério, porque é a vinda do Mashiach e é a abertura do sexto selo. Quando nós olhamos em Apocalipse 14, a gente vê o Cordeiro com os seus remidos no Monte Sião. Está ali com seus remidos. Apocalipse 17, 14, o Cordeiro
vai vencer toda a malignidade do adversário juntamente com os eleitos fiéis. Apocalipse 22, 7 e 12, ele diz: Eis que presto venho, cedo venho. E ele vem mesmo. Agora, se nós formos analisar, irmão, preste bem atenção nisso. O ladrão na cruz, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Cristo disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Eu pergunto, ele foi para o paraíso na carne ou no espírito? Lembre que Mateus capítulo 24, 40 e 41 está dizendo: um homem está no campo, será tomado um, levado outro. Duas mulheres estão no moinho, será levado uma, deixada a outra. Tá vendo? É as mesmas pessoas. É a mesma pessoa. Quando nós olhamos para isso aqui, nós conseguimos entender que Cristo, quando chegou para Pilato, no Evangelho de João 19, ele diz para Pilato: o meu reino não é desse mundo. Opa, o meu reino não é desse mundo. Cristo disse para Pilato: meu reino não é desse mundo. Tiago escreve no capítulo 2, versículo 26, assim como o corpo sem o espírito está morto. Por quê? Porque lá em Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 7, diz: e o pó, que é a carne, volta à terra. O pó, que é a carne, volta à terra, como era, e o espírito volte ao Criador que o deu. Tiago diz: como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem as obras. Quando nós olhamos para o Evangelho de João 6,63, Cristo diz: o espírito é o que vivifica, a carne para nada mais presta. Quando nós olhamos para 2 Coríntios capítulo 5, Paulo diz: eu nesse corpo, ou nesse tabernáculo, eu estou ausente do rei. Eu já quero me despir deste corpo, sair desse tabernáculo e estar presente com o rei. Por quê? Porque Paulo entendeu o que eu estou entendendo pelo espírito de profecia. Porque se você for analisar, é tantas vindas do Machia, é tantas vidas, vinda dele. Agora, vai para Ezequiel, capítulo 28, e veja o tamanho dessa revelação. Ezequiel, capítulo 28, 38, perdão, Ezequiel 38. Olha, quando ele reúne ali Gog, da terra de Magog, para vir guerrear contra o povo de Israel. Olha o que diz a profecia. Ezequiel 38, versículo 16 em diante. Isso aqui é tremendo. Subirá contra o meu povo de Israel como uma nuvem para cobrir a terra no fim dos dias. Sucederá que hei de trazer contra a minha terra para que as nações me conheçam, a mim quando eu me houver santificado em ti ao seu olho, ó Gog. Assim diz o soberano Yahweh: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério dos meus servos profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles. Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que eu vier contra Gog, a terra de Israel, diz Yahweh, que a minha indignação subirá ao meu nariz, porque disse no meu zelo, no meu fogo, do meu furor, que naqueles dias haverá grande terremoto, guarde isso, grande terremoto sobre a terra de Israel.
Grande terremoto sobre a terra de Israel? É. Agora vamos ver se é só sobre a terra de Israel. Ao 20. De tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu e os animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra, todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz Iau, a espada de cada um se voltará contra o seu irmão, e acontecerá com ele, por meio da peste, do sangue e de uma chuva inundante, e grande pedra de saraiva, fogo, enxofre, farei cair sobre eles, e sobre as suas tropas, e sobre muito povo que estiver com ele. Assim eu me engrandecerá, e me santificarei, e me farei conhecer ao olho de muitas nações. Saberão que eu sou o Iau, ou o Criador. Tá vendo? Então daqui, observe que tem um terremoto, aqui a abertura do sexto selo. Quando Pedro diz, em 2 Pedro 3, versículo 10, o que é que Pedro está dizendo? Pedro está deixando bem claro que o céu que agora existe vai se guarda para o dia do juízo, a qual vai se fundir todas as coisas, tá entendendo? Todas as coisas vai se fundir. A vinda do Mashiach, meus irmãos, por que está dizendo que todo olho verá? Dá um exemplo. Se ele está dizendo assim, eu venho como ladrão, aí Pedro diz, olha, ele vai vir de noite. Lembra da parábola das 10 virgens? À meia-noite ouviu um clamor, é o grande terremoto. Aí vem o esposo. Por que ele está dizendo que está vindo de noite e todo olho vai ver? Meu irmão, os ladrões de banco, quando vai assaltar aí os bancos de madrugada na cidade, coloca as dinamite, estronda tudo. A cidade inteira acorda, quanto mais a vinda de Cristo à meia-noite, como revela a palavra do Criador, aonde está tendo um terremoto sobre a face da terra, qual nunca teve, nunca haverá, desde que tem nação sobre a face da terra. O mundo inteiro vai acordar, até os mortos vão acordar. Se ele na cruz do Calvário deu um brado, os mortos ressuscitou, muito de corpo dos santos que dormia ressurgiu. Imagina quando ele vir, os montes vai se fender, irmão. Vai se fender. O Monte das Oliveiras vai se fender, uma parte para um lado e a parte para o outro. Você entende como é a vinda do Mashiach? A vinda do Mashiach está no sexto selo. Como é essa vinda do Mashiach? Essa vinda do Mashiach vai ser do jeito que está aqui em Ezequiel capítulo 38, irmão. É do mesmo jeito que está lá em 2 Pedro capítulo 3. Tá entendendo? Isso é a vinda do Mashiach, a vinda do Mashiach. Olha o que diz em Isaías 6, irmão. Isaías 6. Olha o que diz em Isaías 6. Por isso que a Bíblia diz, irmão, não esteja em treva, para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão. Não esteja em treva. Olha o que diz em Isaías 6:11. Diz assim, então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que se assole as cidades, fique sem habitante, e nas casas não fique morador, e a terra será assolada de todos. Tá vendo? Se você dá continuidade, você vai ver que a vinda do Mashiach vai ser nesse grande terremoto que está registrado em Apocalipse capítulo 11. Lá também tem um grande terremoto. A cidade das nações vai se fender, vai ter a destruição, como está lá em 2 Pedro 3. Destruição no mundo inteiro, irmão. No mundo inteiro. Olha o que diz. Vamos ver aqui. Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Isso é maravilhoso demais. Vou ler de novo para os irmãos me entender que coisa maravilhosa. Aí a gente vê
muitas pessoas falando aí, eu fico às vezes analisando, irmão. O povo corre atrás de cenário bonito e faz um vídeo para gerar polêmica, para criar polêmica, para trazer dissensões. Não traz nada de edificante. Olha aqui em Zacarias, em Malaquias capítulo 4, versículo 1. Porque eis que aqueles dias que vêm ardendo como fogo. Ezequiel 38. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir abrasará. Abrasará. Lembra? 2 Pedro 3? Hã? Tudo vai se fundir, tudo vai se queimar. E o dia que está para vir abrasará. Diz Ial dos exércitos. De sorte que não deixará nem raiz nem ramo. Até quando? Disse Isaías capítulo 6, versículo 11. Até quando? Até que seja tudo destruído. Vai ficar uma semente? Vai ficar. Agora vamos lá. Se a igreja está sendo arrebatada, vai para a glória, né? Vai para a glória. Se ela não fosse arrebatada, como alguns pensam que não vai ser arrebatada, por que a Nova Jerusalém está descendo do céu? A Nova Jerusalém, irmão, eu fico analisando, as pessoas falam assim, não, que a esposa do Cordeiro é a igreja é a esposa do Cordeiro. Então, Cristo, ele é masculino, a igreja é feminino. Não, irmão, o casamento do Cordeiro com a esposa é a cidade, a Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro que desce taviada para o seu marido. A esposa do Cordeiro é a Nova Jerusalém. A igreja não é a esposa do Cordeiro. O Machia diz, e eu não tenho vergonha, o autor hebreu diz que ele não teve vergonha de nos chamar de irmão. João escreve que o Machia veio para os seus judeus e eles não receberam. Capítulo 1, versículo 11. Mas todos quanto crê, deu-lhe o direito de ser chamado filhos do Criador. Então nós somos irmão do Machia, ele é nosso irmão mais velho. É isso que a palavra está revelando. É isso que a palavra está dizendo. Vamos acordar, irmão, senão vocês vão ser enganados. Um monte de gente sendo enganado, um monte de gente sendo ludibriado. Quando nós estudamos a profecia, ela é maravilhosa. Lê Colossenses capítulo 3 todinho. Colossenses capítulo 3, você lê todinho. Você vai ver o tamanho da revelação. Por que o livro de Apocalipse fala o que é santo se santifique mais, o que é sujo, suje-se mais. Por que disso? Hã? E o que é limpo, limpe-se mais. Por que disso? Sabe por quê, irmão? Porque segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o rei. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o rei. Essa terra vai ser destruída. Apocalipse 21, novo céu e nova terra. Tá entendendo? Aí diz, em Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Se no versículo 1 está dizendo que não vai ficar nem raiz nem ramo, no versículo 2 diz, mas para vós que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, salvação trará debaixo das suas asas. Sairei, essa palavra sairei é linda demais, por quê? E crescerei como o bezerro do cevadouro, tá vendo? Pisará o ímpio, porque o ímpio se fará cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Assim como a igreja precisa de ser formada no Machia, no pleno conhecimento do Filho do homem, está entendendo? Gálatas 4,19. Meus filhinhos, eu sinto dor de parto até que o Machia seja formado em vós. Assim como as nações, o mundo vai estar configurado no dragão, a igreja tem que ser formada e configurada no Cordeiro do Criador. No Cordeiro do Criador. Tá entendendo? É os filhos das trevas e os filhos da luz. Essa guerra vai até o final. Tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque repousará e estará na tua sorte nos fins dos dias. Mateus escreve que o Machia, depois que ressuscita, dá poder para
delega o poder para a igreja, ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por que em Daniel 44, o reino que está, o último reino ali que está reinando para sempre, ninguém destrói, é o reino do Mashiach, o reino de pedra. Por que o Mashiach representa uma pedra? Representa, irmão, um reino que não pode ser destruído. Um reino que não pode ser destruído é o reino de pedra, que é o reino do Mashiach. Gamaliel disse para aquele povo: vê lá o que vai fazer esses homens, porque antes desse se levantou Teudas, se levantou Judas, né, no dia do alistamento, dizendo ser alguém, ó, e pereceram. Se essa obra for de homem, vai se desfazer, mas se for do Criador, vocês estão combatendo, guerreando contra ele. Gamaliel diz claramente: se esse conselho, esse desígnio, essa obra for de homem, se desfaz, mas do Criador não desfaz. Sabe por causa de quê? Porque o Mashiach diz para Pedro, Mateus capítulo de número 16, ele diz: sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Ela é formada de pessoas alicerçadas no Mashiach, crescendo no Mashiach. Por isso que Paulo se preocupa com Timóteo, diz: Timóteo, tu sabeste a sagrada letra que te salva a ti e aos que te ouvem. Tá entendendo? Evita o falatório profano, porque produz mais contenda de que edificação. Meus irmãos, é isso que a Bíblia fala. É isso que a palavra está revelando. Quando nós olhamos 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 19, Shaul diz: carne e sangue não pode herdar o reino do Criador. Carne e sangue não pode herdar o reino do Criador. Tem muita gente aí que tá querendo ir. Vai pro monte, pega o celular. Irmão, já tô indo, arrebatamento. É agora, meio-dia. O horário lá de Israel agora diz que hoje é agora. E já já. Aí deixa para trás a mulher, deixa para trás os filhos, deixa para trás os pais, os amigos e quer salvar a vida. Mas ele diz: quem quiser salvar a sua vida vai perder. Mas quem perder sua vida por amor de mim, acha lá. Nem todo mundo vai descer a sepultura, nem todo mundo vai morrer, mas na hora da vinda de Cristo será transformado, porque na vinda de Cristo, o texto diz bem claro: os que morrerem em Cristo ressuscita primeiro, depois nós. Os que ficar vivos para alcançar isso aí, esse grande terremoto, terá nossos corpos transformados. É aí que está o segredo, e muitos não entendem. Fica tudo na paz, que o Eterno vos abençoe e não vos deixe enganar. Shaul diz, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai.